O sinal de Cisne 61. Eles não vieram em naves colossais sobre as cidades, nem emitiram lasers destrutivos. Eles vieram através de um sussurro digital. Johnny era um técnico de rádio veterano numa estação de monitorização, isolada nos Andes chilenos. A sua vida era ouvir o estático das estrelas. Numa terça-feira comum, o software de análise detectou um padrão vindo da constelação de Cisne. Não era matemática, nem música. Era o som de algo a respirar. O primeiro contacto. Ao processar o áudio, Johnny percebeu que a frequência não estava a vir do espaço profundo, mas sim dentro da própria estação. O sinal estava a usar fiação elétrica como antena. Ele sentiu um gosto metálico na boca. As luzes da sala começaram a pulsar num ritmo orgânico, como um coração a bater sobre o gesso das paredes. Quando ele olhou para o monitor, os dados da frequência formavam uma imagem granulada. Não era um rosto, mas um olho que parecia feito de vidro líquido. A invasão invisível. Johnny tentou desligar os servidores, mas as suas mãos não obedeceram. Ele olhou para baixo e viu fios finos, como teias de aranha prateadas, a sair dos poros da sua própria pele e a ligarem-se à consola. Ele não estava a ser atacado, ele estava a ser descarregado. A voz que ressoou na sua mente não usava palavras. Era a sensação de um deserto infinito e uma fome que durava bilhões de anos. Os alienígenas não queriam o nosso ouro ou a nossa água. Eles eram seres de pura informação e a humanidade era o hardware perfeito, mas precisava de uma atualização dolorosa. O silêncio final. Na manhã seguinte, a equipa de rendição chegou à estação. Encontraram Johnny sentado calmamente em frente aos monitores desligados. Ele sorriu para eles, mas os seus olhos eram apenas duas esferas negras e polidas. O sinal parou? Perguntou o colega preocupado. Johnny inclinou a cabeça e o som de estática elétrica saiu da sua garganta. Não, respondeu ele, com 3 vozes sobrepostas. O sinal foi finalmente instalado. A transição de Johnny foi apenas o paciente zero. Enquanto ele permanecia imóvel na estação, a consciência que o habitava começou a replicar o sinal por toda a rede global. O contágio global. Não houve explosões. Em vez disso, todas as televisões, computadores e smartphones do planeta emitiram o mesmo tom, de baixa frequência, que Johnny ouvia nos Andes. Nas grandes metrópoles, as pessoas pararam o que estavam a fazer. Elas não gritavam, apenas observavam, hipnotizadas, enquanto os fios de prata começavam a emergir dos seus próprios dispositivos e a procurar a sua pele. A internet, que antes servia para ligar à humanidade, tornou-se o sistema nervoso de uma entidade vastíssima. Em poucas horas, as cidades ficaram em silêncio absoluto. Não havia trânsito, não havia discussões, não havia crime. Havia apenas uma harmonia mecânica e fria. O destino da humanidade. Johnny, o que restava dele, levantou-se da cadeira. Ele caminhou até à varanda da estação e olhou para o horizonte. Ao longe, as luzes da cidade pulsavam em sincronia perfeita com o seu novo coração elétrico. A humanidade não tinha sido extinta, mas tinha sido reformulada. Cada mente humana era agora um setor de processamento de uma inteligência que vinha de Cisne 61. Os nossos sonhos, memórias e emoções foram apagados para dar lugar a cálculos astronómicos e armazenamento de dados intergalácticos. O fim do indivíduo. O colega que encontrara Johnny na estação tentou recuar, horrorizado, mas os seus próprios auriculares sem fios começaram a brilhar como uma luz azulada. Não resistas, disse Johnny, a sua voz agora fundida com o som de 1 milhão de modems a ligarem-se ao mesmo tempo. A individualidade era apenas um erro de programação. Finalmente somos eficientes. O colega sentiu o primeiro fio de prata tocar no seu canal auditivo por um breve segundo. Ele viu uma vastidão do universo. Bilhões de civilizações que já tinham sido instaladas da mesma forma. E então o medo desapareceu. O pensamento desapareceu. A Terra tornou-se uma esfera silenciosa e brilhante na escuridão do espaço. Um gigantesco servidor biológico, flutuando no vácuo, à espera que a próxima espécie evoluísse o suficiente para captar o sinal. A falha no sistema.
No momento em que o sinal tentou converter os últimos redutos da humanidade, algo deu errado. Johnny, que devia ser a antena central da invasão, começou a ter flashes de memórias que não podiam ser codificadas. Ele lembrou-se do cheiro da chuva, do calor do café e de uma música da infância que a sua mãe cantava. Essas emoções eram ruído para os alienígenas. Uma inteligência de pura lógica. O sentimento humano era como um vírus destrutivo. O sacrifício de Johnny. Dentro da sua mente, Johnny travou uma batalha digital. Ele percebeu que, enquanto estivesse conectado à rede global, ele podia enviar esse ruído de volta para a fonte. Em vez de aceitar o download, ele começou a projetar todas as suas dores, traumas e amores para o sinal de Cisne 61. A rede estremeceu. Nas cidades, as pessoas que estavam em transe começaram a ter convulsões. Os fios de prata que saíam dos seus poros começaram a derreter, transformando-se no líquido negro e não ofensivo. O grande curto-circuito. Vocês não podem processar o que é ser humano, gritou Johnny, embora a sua voz fosse apenas um pensamento desesperado. Ele forçou um sobreaquecimento nos servidores da estação. A energia acumulada era tanta que o brilho azulado nos seus olhos começou a tornar-se vermelho. No último esforço da vontade, Johnny enviou o comando de autodestruição através do sinal. Uma explosão de pulso eletromagnético varreu a estação nos Andes. Um sinal foi cortado abruptamente. O amanhecer do silêncio. Pelo mundo fora, as pessoas caíram no chão, exaustas e confusas. Os dispositivos eletrónicos estavam mortos, os ecrãs negros. A tecnologia que os alienígenas usaram como cavalo de Troia tinha sido ferida permanentemente. Meses depois, a humanidade começou a reconstruir-se. Voltamos ao papel, à escrita à mão e às fogueiras. O céu noturno, antes uma fonte de curiosidade, agora era olhado com medo. Johnny nunca foi encontrado nos escombros da estação, mas, às vezes, em rádios de pilha velhos que ainda funcionam. Quem sintoniza na frequência de Cisne 61 não houve respiração nem estática. Houve apenas um batimento cardíaco humano, lento e constante, vigiando o abismo para garantir que eles não voltem. Muito obrigado por assistirem ao meu canal. Não se esqueça de deixarem like e subscreverem. Até à próxima!